Olá, hoje é sexta-feira, 19 de novembro de 2021. Eu sou Márcio Damasceno e este é o Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. A Alemanha pode legalizar a maconha. Desmatamento da Amazônia tem pior taxa em 15 anos. Belarus repatria migrantes iraquianos. Os três partidos que negociam a formação de um novo governo de coalizão na Alemanha concordaram em traçar um plano para legalizar o consumo e a venda de maconha para fins recreativos. Os negociadores do Partido Social Democrata, Partido Verde e Partido Liberal Democrático pretendem introduzir a distribuição controlada de maconha para adultos para fins recreativos em lojas licenciadas, de acordo com documento a que a imprensa teve acesso. A medida visa controlar a qualidade e evitar a circulação de substâncias contaminadas, além de garantir a proteção de menores de idade. O plano inclui ainda uma avaliação do impacto social da nova regra depois de 4 anos. No momento, a venda e consumo de maconha para fins recreativos segue proibida na Alemanha e apenas o uso para fins medicinais é permitido. A área desmatada na Amazônia Legal no período 2020-2021 foi de 13.235 quilômetros quadrados, a maior em 15 anos. Os dados confirmam uma tendência de alta que já dura 4 anos, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os dados do INPE mostram que o desmatamento aumentou 22% entre agosto de 2020 e julho de 2021 em relação ao período anterior. O número foi divulgado com atraso em relação à data de costume em outubro. O governo brasileiro não apresentou a taxa a tempo de ser confrontada na Conferência do Clima de Glasgow, a COP26. O documento do INPE tem data de 27 de outubro, 3 dias antes do início do encontro. O primeiro caso de Covid-19 identificado na cidade chinesa de Wuhan e apresentado como tal pela Organização Mundial de Saúde data, na realidade, de dias depois. Isso é o que afirma um pesquisador de alto nível em artigo publicado hoje na prestigiada revista científica Science. Em vez de um homem que nunca havia estado no mercado de animais de Wuhan, o primeiro caso é o de uma vendedora que trabalhava nesse mercado, segundo o virologista Michael Werby. Os dados, segundo o pesquisador, seriam indício da origem animal do vírus. Desde o início da pandemia, especialistas debatem a origem do vírus na ausência de evidências definitivas. O próprio Werby fez parte de um grupo de 15 especialistas que publicou um artigo na revista Science em meados de maio, pedindo uma consideração séria da hipótese de um vazamento do laboratório em Wuhan. Agora, ele diz que sua pesquisa fornece fortes evidências em favor da origem da pandemia de um animal vivo do mercado de Wuhan. O governo de Belarus deu passos concretos para amenizar a crise de refugiados na fronteira com a Polônia. O regime de Alexander Lukashenko desativou o principal acampamento de imigrantes no principal posto de fronteira com o país vizinho e também repatriou mais de 400 iraquianos para Bagdá. As ações ocorreram depois de uma rodada de negociações telefônicas entre Lukashenko e a chanceler federal alemã Angela Merkel. As recentes medidas do governo de Belarus visam diminuir a crise diplomática com a União Europeia. Mas diplomatas em Bruxelas veem as iniciativas com cautela, já que há poucos dias Lukashenko vinha ameaçando cortar o fornecimento de gás para a Europa em pleno inverno. O Ocidente acusa Belarus de orquestrar a crise como represália pelas sanções europeias que foram impostas à ex-república soviética por causa da perseguição a opositores.
A Alemanha definiu nesta quinta-feira um pacote de medidas para tentar conter a quarta onda da pandemia no país. O parlamento aprovou novas regras que incluem obrigatoriedade de apresentação de certificado de vacinação ou teste negativo no transporte público e obrigatoriedade de regime de home office sempre que possível. Outra regra prevê testes diários para funcionários e visitantes de casas de repouso. No mesmo dia, os governadores alemães e a chanceler Angela Merkel definiram uma estratégia para endurecer as restrições sanitárias proporcionalmente à piora da taxa de novas hospitalizações por Covid-19. Nesta sexta-feira, a Alemanha registrou um novo aumento na taxa de incidência por 100 mil habitantes nos últimos 7 dias, que subiu de 337 na quinta-feira para 341. Nas últimas 24 horas foram registradas 53 mil novas infecções pelo coronavírus. Há uma semana, esse número era de quase 49 mil. Novas informações você pode conferir mais tarde na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.